Nome: Pablo Marçal, Partido Renovador Trabalhista, PRTB. Pablo Henrique Costa Marçal nasceu em Goiânia em 18 de abril de 1987. Filho de um servidor público e uma empregada doméstica, teve uma infância pobre. Morou na periferia de Aparecida de Goiânia e, nessa época, viu seus amigos mais próximos se envolverem na criminalidade. Aos 18 anos, sofreu um processo do qual se declara inocente. Um capítulo de sua história que gera tristeza e arrependimento. Num vídeo produzido para as redes sociais e narrado em primeira pessoa, Marçal diz que não nega o passado e leva o aprendizado para a vida. Eu nunca neguei isso e eu aprendi com isso. Isso foi o maior aprendizado da minha vida. Para virar a página e ajudar a família que passava por dificuldades financeiras, conseguiu um emprego como atendente de call center. Na mesma empresa, rapidamente se destacou e sua trajetória foi cercada de promoções, passando pelos cargos de instrutor de treinamento, líder de RH e coordenador de operações, até alcançar o posto de executivo mais novo da empresa. Em 2010, formou-se em Direito e foi trabalhar em uma empresa familiar. Foi aí que, aos 27 anos, Pablo diz que chegou ao seu primeiro R$ 1 milhão e resolveu empreender no mundo das consultorias. Em seu primeiro contrato, passou a receber 4 vezes mais. Marçal então descobriu a aptidão para ensinar e ganhou destaque nas redes sociais. Criou e desenvolveu um programa de treinamento para quem busca inteligência emocional e prosperidade. Temas que também são abordados em suas palestras motivacionais. Pablo Marçal já publicou inúmeros livros, todos com foco na capacidade de identificar e lidar com as emoções e os sentimentos pessoais. Bem-sucedido no mundo dos negócios, em 2022, decidiu abraçar um novo desafio: a política. Foi candidato à presidência da República pelo Partido Republicano da Ordem Nacional, mas teve sua campanha cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Decidiu então se candidatar a deputado federal, ganhando como um dos mais votados do Brasil, mas voltou a ser cassado e não assumiu o cargo. Neste ano de 2024, lançou sua candidatura à prefeitura da maior e mais rica cidade do país. Casado há 15 anos com Carol Marçal, com quem tem 4 filhos, Pablo já publicou inúmeros vídeos ao lado da mulher, nos quais aborda temas como o casamento e a família. Esse é Pablo Marçal. Por que o senhor se considera mais preparado para esse desafio? Eu não me considero mais preparado da cidade, mas entre os que estão na disputa, é até vergonhoso falar que eu estou disputando com alguém, né? Eu sei que tem gente mais capacitada que eu nessa cidade, que entende mais da cidade que eu, mas não tem a coragem, não aguenta o tranco, não tem inteligência emocional para aguentar esse tanto de bandido, não tem coragem de falar a verdade, sempre com o rabo preso, desculpa a expressão, com alguém. Isso não foi um sonho. Tem gente que pergunta para mim, mas você não precisava mexer com isso. É triste uma pessoa que quer ser prefeito precisando de algo. Eu realmente não preciso. Eu sinto que é tempo de eu servir o nosso povo e eu não quero que esse negócio de PT continue, eu não quero que o Lula faça handover para Bolis, nem para Tachad. E agora está todo mundo assustado, né? Eu que não tenho nenhum padrinho político, não tenho fundo eleitoral, não tenho tempo de TV, não tenho rádio, não tenho palanque, não tem nada. Só tem um celular poderoso, que é a nova imprensa para mim, respeito 100% da imprensa, não respeito militante. Todos os militantes eu vou bater de frente. Queria saber se o senhor já tem algum nome que vai fazer parte do seu secretariado. Como eu estou propondo uma política nova, eu não estou devendo cargo para ninguém. Não quis fazer coligação para não lotear a prefeitura, né? Ano que vem vai ser o orçamento recorde da história de São Paulo, quase 120 bilhões. E você votar no 28, no dia 6 de outubro, que é o dia da vingança, você está votando em alguém que não deve nada para ninguém. Eu não tenho ciúme de poder, eu sou uma pessoa 100% desapegada, mas para trabalhar comigo, para servir o povo, vai ter que ser alguém apaixonado em gente. Acerca de que tem mais gente que pensa e conhece a cidade do que o senhor, não estou falando dos seus opositores na eleição. Então, quem são essas pessoas que têm essas ideias melhores que o senhor, que conhecem melhor e que podem lhe ajudar? Quais são essas ideias, pelo menos? Quem pensou melhor a cidade que o senhor e que pode lhe ajudar num eventual mandato? Deve ter 10 mil pessoas melhores que eu, só não tem a coragem. Agora, uma pessoa Mas quais são as ideias? As ideias dessas pessoas, elas construíram riqueza, essas pessoas contribuíram com a cidade, conhecem muita coisa e elas serão convidadas. O que eu quero dizer é que para o cargo,
Deve ter muita gente melhor. O problema é que não conseguiu um partido, que é quase impossível conseguir um partido aqui no Brasil. Não conseguiu ter popularidade suficiente. Agora, eu nunca vou falar que eu sou a melhor pessoa do mundo para assumir nada. Eu conheço o tamanho do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 12 milhões de pessoas, então se eu falar que eu sou o melhor cara para tocar a cidade é mentira. Agora, entre os candidatos que estão aí, eu tenho até vergonha de falar que eu tenho competidores. E eu estou muito feliz de não ter aceitado coligações, estou muito feliz de ter uma chapa pura, estou muito feliz de não ter padrinho, estou muito feliz do jeito que está acontecendo. Tudo que me aconteceu até agora tem uma passagem bíblica que marca muito, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Candidato, o senhor mencionou no início as pesquisas de intenção de voto e agora falou que se orgulha de não ter padrinho político. Algumas das pesquisas mostram que o senhor está na frente. Então, como é que é liderar algumas dessas pesquisas sem o apoio formal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é um cabo eleitoral, o maior cabo eleitoral conservador? Olha, eu pensei que seria bem mais complicado. Só que o eleitor de direita, ele não se sente como o eleitor de esquerda que não pensa. O eleitor de esquerda, ele é ideológico. O eleitor de direita é por princípio. O que é isso? Ideologia é um telhado, princípio é um fundamento. E o eleitor de direita, ele é focado na liberdade, e a liberdade não tem dono. E o meu respeito absoluto ao presidente Bolsonaro, ao qual eu falo direto com ele. Ele troca muita mensagem pelo WhatsApp, ele sabe o respeito que eu tenho por ele. O fato dele ter preterido o Salles mostrou um sinal que ele não está nessa eleição de São Paulo. Eu tenho demonstrado aquilo que eu sou. Eu nunca vou fazer o que Joyce, Dória, Frota, essa turma maluca que traiu o Bolsonaro. O fato do presidente estar apoiando politicamente e não de coração, todo mundo sabe fazer essa leitura. E o meu extremo respeito ao Bolsonaro, defendi ele em todas as oportunidades, vou continuar defendendo até o último dia dele na vida política. E ele, mesmo me atacando, eu sei que às vezes o período eleitoral isso pode acontecer, quando acabar o período eleitoral, a gente volta ao normal, todo mundo. Candidato, o senhor disse que vai ganhar a eleição sem dever cargo para ninguém, não vai ter nenhum partido que vai mandar no seu eventual mandato, mas o senhor vai ter que lidar com uma Câmara Municipal e o seu partido não vai ter a maioria absoluta dos assentos da Câmara dos Vereadores. Como que o senhor pretende apresentar e aprovar projetos de lei pela Câmara Municipal sem ter esse apoio? A palavra que você usou provavelmente está errada. Sua probabilidade está errada porque eu vou eleger 37 vereadores. A grande função de um prefeito é relacionamento, é saber dialogar. Eu vou dialogar, inclusive, com o Ministério Público, eu vou atrás de todo mundo e vou construir isso. Marçal, a sua ideia referente ao teleférico aqui em São Paulo, primeiramente quantas pessoas caberiam nesse teleférico e quais regiões seriam afetadas ou beneficiadas por esse empreendimento? A cápsula que carrega pode carregar 3, 6, 8, até 12 pessoas, depende do investimento. E esse teleférico não é a solução de mobilidade para a cidade inteira. Esse é um cinturão de teleférico em 2 pontos. Nas periferias, para a gente levar investimento, transformar as periferias, as favelas, em pontos turísticos, gastronômicos, de empreendedorismo, pontos olímpicos. Porque toda vez que você ouvir favela, significa ausência do Estado e não tem investimento. A gente tem que fazer liberação fundiária, que é liberar as escrituras ali, liberar o logradouro público, que a maioria das pessoas que moram nessas situações tem que buscar suas correspondências lá na entrada da favela. Se não tiver investimento de infraestrutura, não vai mudar nada. É o transporte mais seguro, 5 vezes mais barato do que rasgar o chão com o metrô, só para você saber. É 100% ecológico, não faz barulho. Então é um elevador na horizontal. E o segundo ponto desses teleféricos é que são 10 rodovias que entram na cidade de São Paulo e hoje muitas pessoas vêm trabalhar, uma pessoa dentro de um carro, isso desacelera o trânsito, gera poluição, nós vamos criar os bolsões, esse teleférico é para ligar na rede de transporte público da cidade. Eu não duvido das suas boas intenções, mas vamos para questões práticas. O senhor falou de questão de regularização da moradia das pessoas em áreas, por exemplo, de risco que se tornam favelas. Uma das razões para o saneamento básico não ter avançado no Brasil é que chegava um prefeito e um governador, queria mandar a Sabesp aqui em São Paulo para fazer saneamento, chegava o Ministério Público e dizia assim, não, você não pode tirar essas pessoas. Aliás, você tem que tirar todo mundo, porque essa aí é uma área de manancial. Bom, não tinha solução, o Ministério Público travava a obra.
Aí alguém vai dizer assim, não, mas eu vou lá e converso. No Brasil de hoje, se chegar no Supremo Tribunal Federal, um juiz vai lá e diz uma coisa e não tem ninguém que muda. A gente tem 1.000 favelas em São Paulo hoje, mais de 1.000. São 472 bairros dentro desses 96 distritos. Nós vamos pegar um problema hoje de gestão e o que é o problema nesse? Ah, esse aqui é o problema com o proprietário. O proprietário a gente pode perguntar, pode fazer uma parceria público-privada com ele. A gente, é problema só com o proprietário? Então é fácil de resolver. É problema ambiental? Vai ter que perguntar a área. Que tipo de problema que está em cada um desses lugares? Vamos mapear, tem um metadado disso, que hoje não tem, é uma bagunça essa prefeitura. Se você fizer um requerimento agora perguntando quantos imóveis tem na prefeitura, eles não sabem. Você pode pedir pelo Ministério Público que não sabe. Mais fácil levar esse prefeito preso do que pegar essa informação. Sábado agora, dia 7 de setembro, o senhor esteve aqui no ato da Avenida Paulista, que tinha, entre uma das pautas, o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Dá para concluir, é correto dizer que, já que o senhor compareceu a esse ato, o senhor é favorável ao impedimento do ministro ou não? O 7 de setembro é o dia da independência. Nós temos mais de 200 anos de independência, mas não estamos independentes de comunistas, de ladrão, de ideologia de gênero, de abortistas, de gente erotizando criança na escola, de abusos do poder judiciário. Nós temos mais de 15 mil juízes nesse país e a gente tem uma parcela assustadora de juízes que estão comprometidos com causas e militâncias. A Corte Suprema está politizada e agora o candidato à Prefeitura de São Paulo não vai emitir opinião. Quem vai emitir opinião é o jurista Pablo Marçal. A Corte do Supremo Tribunal Federal precisa colocar um pé no freio e parar com essa politização que foi construída nesses últimos anos. Então, eu sou a favor de toda investigação contra qualquer ato. Nunca me coloquei contra isso. Eu sou um jurista e minha posição é muito simples. Qualquer ato do Alexandre de Moraes e qualquer outro ministro do Supremo Tribunal Federal tem que ser apurado e investigado. E acabou. Eu fui lá para prestigiar, sim. Nós somos um só povo, eu estou com vocês. Infelizmente, não deixaram eu subir no caminhão, não cobrei, tá? Não cobrei de ninguém o fato de não ter subido. Só que na hora que eu sou impedido de subir, a única coisa que eu precisava fazer é ou eu podia ir embora ou eu podia ir para os braços do povo. E aí eu fiquei mais assustado do que qualquer carreata que eu já fui. Eu subi no guarda-rei e não acreditei vendo aquele tanto de gente fazendo M. Malafaia que não gostou, eu te peço perdão. Se eu falasse que iria e não conseguisse chegar a tempo, eu seria um arregão. Eu lamento, queria ter chegado antes, subiria no caminhão como combinado, não falaria porque nenhum outro candidato poderia falar, não ia nem acenar para o povo, mas eu entendo. Te peço perdão, Silas, porque você organizou, tem colocado a sua cara para bater, você sabe o respeito que eu tenho por você, mas aqui em São Paulo já está resolvida. Eu queria falar de propostas para São Paulo. O senhor passou a maior parte da sua vida acadêmica em escolas públicas, sim, certo? Eu queria saber quais são as maiores carências nas escolas municipais de São Paulo. Sim. E as propostas do senhor para tornar o ensino público melhor. Primeira coisa, tem que ter ensino integral, porque a maior parte das famílias hoje não tem onde deixar seus filhos. A gente tem que popularizar isso. As famílias mais pobres não têm com quem deixar seus filhos e isso prejudica, inclusive, a formação do cidadão, para você ter uma noção. E a gente tem dinheiro, a gente investe mais de 25 bilhões de reais em educação na cidade de São Paulo. Não falta dinheiro. Tem excesso de companheirada, burocratização, falta de gestão, tem um tanto de coisa que come esse dinheiro. Precisamos de alfabetizar as crianças. 38% delas só 38% delas estão sendo alfabetizadas. Aqui na cidade de São Paulo, a gente está tratando criança como adulto e adulto como criança. É chocante. Esse modelo que o PT acabou implementando aqui na cidade de São Paulo faz com que a criança tenha retardo cognitivo. O processo de construção cognitiva vai até os 7 anos de idade. Se você não alfabetiza uma criança até os 7 anos de idade, você tem um prejuízo absurdo. Aí você vai para a favela, a maioria das crianças tem problema nutricional, aí tem problema de alfabetização, a criança fica jogada. O que a gente vai ter da sociedade? Depois você vai querer matar aos 18 porque essa pessoa está indo para o mundo do crime. Como é que você cobra de alguém aquilo que você não investiu? Então, o que nós vamos fazer na escola na cidade de São Paulo? Nós vamos ensinar inteligência emocional, porque nosso país tem mais homicídio do que em países em guerra. Nós vamos ensinar as profissões do futuro, porque nos próximos 15, 20 anos, o que é que vai acontecer? Nós teremos uma perda de mais de 300 profissões do passado. Então tem que ensinar essas profissões. Nós ensinaremos tecnologia. Nós vamos ensinar empresarização. Ah, eu não quero ser empresário, mas vai aprender. Porque 87% das empresas fecham até o 3º ano. E você vai aprender na escola pública. Você vai aprender a pagar imposto, você vai aprender a abrir empresa, gerir empresa, vai aprender a comprar. Aí vai vir a joia, a pérola do ensino público. Nós vamos transformar a escola pública em escolas olímpicas. Por que isso? Porque esporte molda caráter,
Então, o que a gente espera do futuro do ensino público de São Paulo? Alfabetização precoce, aprender as profissões do futuro, aprender tecnologia, aprender inteligência emocional, aprender empresarização. Um dos pontos do plano de governo do senhor prevê a urbanização de favelas. Então, eu queria que o senhor aproveitasse para explicar. O senhor construiu casas em Angola? Quem construiu foram as pessoas, né? Eu sou um dos maiores apoiadores. Isso. Do que o senhor viu lá, como é que o senhor faria para adaptar aquela realidade, a realidade brasileira, para urbanizar as favelas, que é um problema crônico em São Paulo? Eu cheguei lá em Angola, em Luanda, em 2019. O que acontece? Não tinha emprego, as mulheres pegavam na enxada, crianças cuidavam de criança. Lá tem muita gente ajudando, mais de 2.000 pessoas que adotam as crianças, é muita gente lá. E não tem dinheiro público nem daqui nem de lá. É uma questão privada de gente, igrejas, outras ONGs, de outras nações também ajudando. Como eu fiz esse compromisso, eu levo empresários lá e a gente ensinou eles. Eu lembro de fazer as primeiras doações, eu doei a rede elétrica, eu doei as máquinas de fazer tijolo e comecei a falar para eles, vocês vão construir. Inclusive, eu vou arrumar um espaço na minha agenda, você que está assistindo, para você acompanhar, eu vou lá. Porque eu vi site esquerdista querendo desmerecer o que a gente está fazendo lá, eu vou lá e vou transmitir para você ver o que nós estamos fazendo, mas aqui está o detalhe, tem como mudar. A pessoa mais miserável na cidade de São Paulo consegue mudar. Eu tenho experiência desde 2019 lá e eu falo do fundo do meu coração. Qualquer pessoa pode mudar, desde que ela tenha oportunidade. Algumas pessoas precisam de criar suas próprias oportunidades, mas outras, se a gente não der oportunidade para elas, não vai ter. Então aqui fica um compromisso. Ninguém vai morar em casa de lata aqui em São Paulo. Ninguém, absolutamente, em 1.460 dias das que estão aqui já, ninguém vai morar nessas casas, nem de madeira e nem batendo laje em cima de esgoto. Nós vamos tirar vocês daí com um mutirão de habitação nessa cidade. Como jurista, o senhor acha que o ministro Luiz Roberto Barroso deveria cancelar a portaria do então presidente Toffoli, que criou o inquérito do fim do mundo? Essa alcunha foi dada pelo ex-ministro Mello. Porque esse país está sob o inquérito do fim do mundo e todo aquele monte de inquéritos que veio. Eu vou contar uma coisa para o senhor rapidamente. Eu nunca vi tanto político dizer que tinha medo de falar, apesar de eles terem, inclusive, um artigo constitucional que, além da liberdade de expressão, que é para todos nós, no artigo 5º, como o senhor sabe, eles têm o artigo 53, artigo 5º, inciso 4. Que dá, inclusive, inviolabilidade por quaisquer votos e opiniões. Mas tem uma realidade. Essa é a realidade. Eu entendo o seu voluntarismo, é admirável, todo candidato tem isso. Eu cubro eleição há muito tempo. Mas eu tenho uma realidade hoje que nada passa pelo Supremo. Nada sai se não passar pelo Supremo. Vou dar um exemplo. Morador de rua aqui em São Paulo, ou lá em Rio das Pedras, onde eu nasci, no interior de São Paulo. A prefeitura não pode remover de forma compulsória, porque é uma decisão do ministro Alexandre de Moraes que foi referendada pelo Pleno. O governo acho que tem 120 dias para encontrar uma solução. Uma decisão do Supremo que nunca se meteu nesse assunto, que diz respeito a uma ação que o prefeito tem que tomar. Como é que o senhor vai lidar com isso? Primeiramente, como jurista, eu preciso de uma opinião técnica do senhor. O senhor acha que o ministro Barroso deveria revogar aquela portaria do Toffoli que criou todo esse absurdo jurídico que nós estamos vivendo? Na verdade, o que a gente precisa é ter celeridade no judiciário, porque a grande tática que eu vejo do sistema judiciário hoje é prender as pessoas em inquéritos para usar isso para calar elas. Isso não é do Supremo, isso é de todo o judiciário. Eu não tenho nenhum medo de falar isso. Quando eu vejo que pessoas estão se posicionando, você pode pesquisar, tem um inquérito. Esse inquérito é uma barganha, isso é uma vergonha. Não só tem que colocar prazo final, mas precisa de dar celeridade. A média para você tirar uma pessoa da rua é 7 vezes. Uma entrevista com abordagem, são 3 cenários. É rua, abrigo e emprego. Isso. Hoje, a gente deve gastar um pouco mais de 2 bilhões com esse assistencialismo de vamos tirar pessoas da rua, só que hoje tem ONGs, tipo a Cracó Resiste, que não quer tirar as pessoas da rua e recebe dinheiro público. Você imagina o que eu vou fazer no 1º de janeiro de 2025. Quem tiver contra o povo sair da rua, eu já vou cortar o recurso no primeiro dia. A gente gasta R$1 bilhão por ano para tirar as pessoas da rua. Você vê o tanto que o bananinha incompetente só tem aumentado. O que eles estão fazendo? Espalhando a Cracolândia em 17 pontos. Tem 17 focos de Cracolândia na cidade de São Paulo. E o maior problema da Cracolândia não é o crack, é o álcool. Para tratar emocionalmente uma pessoa que está no estado de miserabilidade é de 6 meses a 24 meses, dependendo da pessoa. Não precisa de ter esse negócio da intervenção de um juiz com a compulsória. A gente tem que levar esse povo para a horta, para trabalhar, tem que tirar do ambiente. E é devagar, ir pegando testemunho, trazendo. Tem que ter uma política social e voluntariado absurdo para tirar essas pessoas de lá. Então, tipo,
A gente precisa de ter coragem de resolver. Agora, gastar R$1 bilhão e aumentar 23% em relação a dezembro do ano passado. Aqui em São Paulo foi mudado durante a gestão Haddad, proibiram basicamente a construção de prédios com estacionamentos, obrigaram a construir prédios somente em avenidas com grande transporte público, com grandes avenidas de ônibus ou metrô, e os prédios ficaram muito pequenos, os apartamentos ficaram muito pequenos. Então, há um problema imobiliário em São Paulo, especialmente para famílias com filhos, prédios com apartamentos um pouco maiores. O que o senhor pretende fazer? Por que o senhor achou desse plano diretor e como o senhor acha que deveria ser um plano diretor para uma cidade como São Paulo? A cidade não foi planejada para fazer o que as pessoas estão pretendendo. Então, a gente precisa de inverter o planejamento. O que acontece? Como tem esse anel do lado de fora de 177 quilômetros, eu quero fazer um anel do lado de dentro que não é de rua. É de uma faixa empresarial, que eu chamo isso de amortecedor de fluxo. São 38 cidades em volta da cidade de São Paulo. E essas cidades, elas estão entrando no centro expandido. E cria esse caos de 7 milhões de carros, gerando essa poluição, essa lentidão e inclusive mudando a questão da paz mental das pessoas. Porque não adianta, você fica perturbado mentalmente. Essa área do lado de fora, que é a capilarização, eu quero fazer um cinturão de empresas. E essas empresas, nós vamos dar benefício fiscal para essas empresas que tiverem 80% dos seus funcionários morando no mesmo bairro. Para quê? Para ajudar na reurbanização da cidade. E a gente, nesse amortecedor de fluxo, verticalizar, gabaritar, é o nome que tem no mercado imobiliário. Nós vamos gabaritar essa área para subir os prédios. Nós vamos criar esse cinturão e essas empresas, para ter os benefícios, tem que ter esses moradores próximos. Então vai ser uma revolução, não só de moradia, mas de emprego. Emprego vai diminuir a criminalidade. Emprego na onde a pessoa mora. Você que mora na periferia, pensa você acordar, pegar uma bicicleta e já chegou na empresa. Ou então ir a pé para a empresa. Poxa, quem que não quer um sonho desse? Você vai perto da sua casa, sem ter que ficar arrastando esse metrô, sem ter que entrar nesse ônibus. Nós vamos continuar investindo em tudo isso, mas pensa comigo, essa é a oportunidade. Acho que tem algum louco megalomaníaco no Supremo que está se achando acima do Brasil de Então, tudo? como o sistema de freio contra peso está fazendo isso, a corte assumiu uma postura e eu vou repetir. Ela precisa voltar e deixar de ser politizada, que não é uma corte que é política. E tem que abrir mão dessa legislação. A legislação, o poder de legislar é do Congresso Nacional. Tem que levantar caras como o Nicolas, como o Cleitinho, que é lá o senador da República. Para quê? Para pegar eles de volta. Briga enquanto é tempo, porque o Senado está se curvando e a presidência hoje está se curvando para isso. E aqui vai um recado. Parlamentares, políticos e ministros do Supremo Tribunal Federal só tem medo do povo. Ninguém afina para nada, nem para cadeia, nem para nenhum tipo de ameaça, mas o povo. Se vocês realmente querem fazer isso, tem que ir para a porta do parlamento e pôr pressão naqueles 513 deputados, que o parlamento já baixou a cervical faz muito tempo. Sim. É aí que está a verdade. Disse que pretende zerar a fila dos exames com relação à saúde. Eu queria saber como fazer isso e também outros projetos nessa área. Vamos lá, para zerar isso. Se a gente tivesse numa pandemia, o que a gente ia fazer? A gente ia abrir hospital de campanha. A gente iria pedir o Conselho Regional de Medicina ou Nacional para fazer a liberação da telemedicina, como foi na pandemia. A gente está com quase 500 mil pessoas na fila. E se ela não fizer a cirurgia, ela vai necrosar. Isso para mim é uma pandemia a nível municipal. Por que a gente não fechou parceria com outros hospitais? Por que a gente não faz mutirão? Por que a gente não faz hospitais provisórios para zerar isso? Tem o dinheiro, mas falta disposição. Os exames, a gente precisa de liberar o teleatendimento, que foi feito por período de pandemia. Eu vou conseguir isso. Em nome do povo, nós vamos conseguir isso. Nós precisamos de mutirões, eu vou convocar um mutirão e nós vamos pagar com o dinheiro da prefeitura de médicos de fora para resolver e zerar isso. Vou pegar esses mais de 40 mil imóveis, fazer sabe o quê? Casas de apoio. Vamos tirar pelo menos uns 1.000 imóveis para fazer isso. Porque a pessoa acaba de ser operada, ela já, com a dispensa médica, ela pode ir para a casa de apoio e liberar o leito. E tem gente que fica no leito, atrapalhando o próximo a operar. Então tem soluções que são simples. Simples. Só que tem que ter disposição. Você falou que tem dinheiro, mas na verdade a Prefeitura de São Paulo tem um rombo de 7,5 bi do ano passado. O senhor, inclusive falando de segurança pública, o senhor quer triplicar o efetivo da Guarda Municipal. Hoje a Prefeitura de São Paulo está super inchada de funcionários, tem mais de 100 mil funcionários, ou seja, 1 a cada 5, 1 a cada 6, se o seu programa for implementado, será membro da Guarda Municipal. O senhor vai achar o dinheiro onde? O senhor não acha que... O senhor vai fazer o quê? Vai demitir parte daqueles que já estão no efetivo? Vai inchar ainda mais o número de funcionários municipais?
Tem a Previdência também? Sim. Como o senhor pretende? Depois de sentar com o ministro do Bukele, com o ministro Gustavo, o ministro da Justiça, essa câmera aqui? Isso. Depois de sentar com o ministro, eu assumo que vou trocar essa posição. A gente não vai mais triplicar a guarda, vou chamar os que passarem em concurso público, o que a gente vai fazer é aumentar a operação delegada. Por que nós vamos fazer isso? Por conta de treinamento, armamento, fardamento, isso envolve um custo muito alto e não resolve o problema de imediato. Agora, a Polícia Militar, inclusive vou abrir a operação delegada para a Polícia Civil, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a pessoa disponível agora, já treinada, já faz sentido isso, a gente ter imediatamente. Então, depois de voltar e ouvir ali do ministro da Justiça, eu estou trocando isso. Eu gostaria de saber que se o senhor ganhar a eleição, o que o senhor vai fazer para nós que trabalhamos na rua, os chamados camelôs. Porque eu trabalho na Paulista e sou abordada várias vezes por policiais, que eu sei que eles estão fazendo o trabalho deles, mas é a mando de vocês aí que está no comando. O que você poderia fazer para que nós continuássemos trabalhando? Porque esse é o meu emprego, do meu esposo, da minha filha e de muitos outros pais trabalhadores, mães que trabalham aqui, não é porque é bonito, porque gosta, porque precisa trabalhar e o nosso dinheiro sai daqui. Então eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer. O senhor vai nos tirar daqui ou se vai nos manter aqui com segurança? A gente precisa de tirar essa irregularidade dos vendedores ambulantes, são vendedores urbanos. Eu aprendi isso lá na Feira da Madrugada, nós vamos regularizar isso e vai ter os locais específicos. Por quê? Porque a prefeitura hoje finge que isso não existe. Tem 63 grandes comércios aqui na cidade de São Paulo, ruas. Se você liberar de forma desordenada, o que vai acontecer? Vai entrar e vai quebrar com o comércio dos lugares onde as pessoas têm um custo fixo muito alto. Agora, nós vamos achar esses locais, igual no Brás. Uma das coisas que mais movimenta o Brás é a Feira da Madrugada. Só que tem gente que quer insistir e ficar depois do horário. Nós vamos regularizar. Poucos têm regularização do passado e depois nenhum outro governo enxergou eles. Nós vamos regularizar todo mundo que quer empreender e fazer de forma lícita vai ser regularizado. Agora, precisa saber as áreas de atuação, não pode ser em qualquer lugar. E falando em contratos públicos, o candidato, a gente teve recentemente em Santa Catarina uma medida que foi considerada polêmica, controversa, do governador Jorginho Melo, que cortou o financiamento para a parada LGBT de Florianópolis. Ele deixa que a parada aconteça, mas não está mais direcionando o dinheiro do governo de Santa Catarina, disse para os organizadores que busquem financiamento privado. O senhor cogita alguma medida semelhante com o dinheiro da Prefeitura de São Paulo, que é repassado à parada, eventualmente cortar o repasse da Prefeitura para a parada LGBT? Se faltar dinheiro para salvar o povo, pode cortar absolutamente todas. E cada um financia a sua. Mas eu acredito que pelos fundos que a gente já tem hoje, não vai faltar dinheiro para isso. E a grande verdade é que se você entra querendo, vamos parar com tudo, cara, você tem que respeitar a cultura da cidade, isso virou cultural. Agora, se todo mundo entender que a gente não tem que aplicar dinheiro público nisso, pode contar comigo. Se faltar dinheiro para fazer aquilo que eu falei de zerar a fila de hospital, vou sacar dinheiro de todos os lugares. Primeiro, para mim, é salvar a gente. Qual a relação que o senhor imagina que é preciso ter com o Tribunal de Contas do município? Aqui em São Paulo, quando se vai fazer uma obra, o tribunal tem que aprovar antes. Eu confesso que eu imaginava que era o contrário, como normalmente acontece. O Tribunal de Contas da União avalia depois. Nesse caso, especificamente, boa parte das obras ficou parada porque o Tribunal de Contas dos municípios, são só 2 no Brasil, no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo, foi lá e bloqueou até que se comprovasse que a obra seria lícita e tudo mais. Ou seja, o prefeito tem que provar 10 vezes que ele vai fazer a coisa certa, inclusive o Tribunal de Contas do município, embora ele tenha a outorga do cidadão que o elegeu. Como é que o senhor pretende lidar com essa situação? Porque isso me parece uma burocracia. É burocracia e se ela existe tem que pegar o crivo. Qual que é o crivo que o Tribunal de Contas usa? A gente tem que aprender o crivo e não encher o saco e usar o crivo para aprovar isso o mais rápido possível. Uma das promessas que está no seu plano de governo é limpar definitivamente o Tietê. Isso é uma coisa que se tenta há décadas e ninguém consegue. Isso. Ninguém quer fazer diferente. Então, e como que o senhor pretende em 4 anos? Não tem como fazer isso em 4 anos. Mas certo? É que está no plano. Se eu fosse o governador, eu terminava em 4 anos. 47% do dinheiro que a Sabesp recebe, quem é o cliente? Cidade de São Paulo. Eu tive com o governador e falei para ele, inclusive reafirmo, nós vamos trocar essas grandes obras, você é tocador de obra pública, eu sou tocador de obra privada, nós vamos dar certinho, Tarcísio. Mas se você não se comprometer em limpar esse Tietê, eu vou abrir uma empresa pública da cidade de São Paulo para fazer isso sem você. Porque não dá mais. Desde a década de 90 a gente gasta bilhões para limpar isso aqui. Aonde está o problema? Saneamento básico. Essa universalização do saneamento básico, se a gente não investir rápido nisso e não usar tecnologia para isso, todos os mananciais vão ficar desaguando aqui. A gente tem um problema no Tietê que é o deságue. Ele não é um rio que corre muito, ele corre devagar
E esse problema de não criar esse saneamento básico, acho que, salvo engano, acho que 40% das pessoas da cidade de São Paulo, na linha de periferia, não tem saneamento básico. Se não trata esse problema, e aqui ponto para o Tarcísio, se não conseguisse colocar a iniciativa privada dentro da Sabesp, não ia ter dinheiro no caixa para fazer isso. Então, pontaço. Eu acredito que agora sai. Agora, o prefeito bem intencionado acelera. Eu queria perguntar sobre o trânsito, de novo, a questão dos motoboys, dos entregadores, porque são pessoas que querem prosperar, são pessoas que acham na entrega de produtos um jeito de ganhar mais dinheiro, inclusive de outras profissões, mas ao mesmo tempo eles são muitos deles se envolvem em acidentes no trânsito, então eles acabam atrapalhando de fato o trânsito, mesmo querendo trabalhar de fato. Tem uma questão de barulho também, muitos deles têm motos que não são regulares, então tem um problema também, questões urbanas mesmo, e muitas pessoas, muitos bandidos se disfarçam de motoboy para praticar assaltos e ou tráfico de drogas. Como que o senhor pretende regularizar, regulamentar? Já há faixa azul, já há algumas regulamentações. O senhor pretende intervir na questão dos motoboys em São Paulo, aumentando a regulamentação, reduzindo a regulamentação? O que o senhor acha dessa questão? A questão do assalto, mais de 80% conversando com pessoas da segurança pública é de gente na garupa, né? Tipo, entregador com gente na garupa. Como a gente vai fazer um anticrime aqui em São Paulo, valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2025, inclusive nas pesquisas aí com os motocas, quem está liderando, o Pablo Marçal, os motocas, estamos juntos. É o seguinte, tem que separar esse grupo que usa essa motocicleta para criminalidade. Como que faz? Usando análise preditiva, usando câmera inteligente, a gente realmente vai fazer um pente fino nisso. Ah, é porque a pessoa tem moto. Não, é o comportamento. O cara trabalha fazendo entrega. Mas peraí, depois das 18 horas você está fazendo entrega com um parceiro atrás? O Rappi contratou vocês dois? O Uber contratou dois? Não. Então a gente vai ter um pente fino nisso. E se a gente... Pente fino como seria com a GCM, abordagens? A operação delegada, que a gente vai estender para civil, que eu deixei claro aqui, com captura da placa, porque você já sabe, né? Se a maioria das pessoas que querem cometer um crime, o que ela faz? Ela rouba uma moto para depois fazer isso. Então, a gente vai fechar um cerco, vai ser um anticrime que vai acontecer aqui em São Paulo. Você vai ficar assustado com o que o xerife vai fazer. Pablo Marçal, eu gostaria de saber, o senhor sendo eleito, o que o senhor faria pela nossa tão sofrida classe de taxista de São Paulo? Seguinte, não vai pagar multa andando no corredor vazio, você vai ter isso filme para vocês não ficarem pegando um câncer de pele aí, tá bom? É o seguinte, e nós vamos pegar esse aplicativo que não funciona e fazer um aplicativo de verdade. Para quê? Para todo mundo usar e vocês ganharem. A última coisa que eu vou fazer para vocês, vou lutar até o fim para todos vocês poderem ter aquela rendinha com aquela propaganda em cima do carro de vocês. Conta comigo. A gente tem a oportunidade de dar um salto para o futuro. Todos vocês estão assistindo, inclusive os que não gostam de mim. Você não precisa gostar de mim. Você precisa só me dar uma chance. Eu mereço uma chance. Vou te falar por quê. Porque da onde eu saí para onde eu cheguei, é muito mais difícil do que fazer tudo que eu estou falando na cidade de São Paulo. Eu não afino para pergunta a ninguém, eu não tenho conchavo com ninguém. E eu quero te falar uma coisa. Hoje você viu mais propostas do que qualquer outro lugar. Quero dar os parabéns para vocês. Eu gosto de baixaria também, porque eu já fui pobre gosto de baixaria. Eu estou em qualquer jogo que você quiser. Só que a grande verdade existe o dia da vingança no dia 6 de outubro. Vocês têm a chance de ter uma pessoa que é esforçada, alguém que é verdadeiro, alguém que não arrega, alguém que não nega o que fez. Eu sou uma pessoa que você não vai me ver errando 2 vezes na mesma coisa.